Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre descobrimento do Brasil, história e características. O dia 22 de abril de 1500 ficou marcado na história brasileira como a data da chegada dos portugueses ao Brasil. Esse acontecimento também é chamado por alguns de descobrimento do Brasil, e a expedição portuguesa, formada inicialmente com 13 embarcações, era liderada pelo capitão Mor Pedro Álvares Cabral. A expedição portuguesa e as notícias do achamento do Brasil foram relatadas pelo escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha. Os portugueses permaneceram em terras brasileiras até o dia 2 de maio de 1500, quando então seguiram viagem em direção à Índia, o grande objetivo da expedição. Pioneirismo português. A chegada dos portugueses ao Brasil é um dos resultados finais das grandes navegações, a exploração oceânica que se deu ao longo de todo o século XV. Apesar dos espanhóis terem chegado ao continente americano primeiro, os portugueses são considerados os pioneiros nesse processo de exploração, fazendo grandes descobertas nesse período. O papel pioneiro dos portugueses foi estudado pelos historiadores e justificado com base em fatores políticos, econômicos e geográficos. Primeiro ponto de destaque refere-se à estabilidade política e ao fato de que Portugal tinha um território unificado havia séculos. No caso territorial, os portugueses tinham expulsado os mouros em 1249. Em comparação, a Espanha, por exemplo, lutou contra os mouros até 1492, e ingleses e franceses lutaram entre si, na Guerra dos 100 Anos, até 1453. Além de ter um território consolidado, Portugal desfrutava de uma política estável e sem conflitos desde que a dinastia de Aves iniciou-se, no final do século XIV, quando João, mestre de Aves, foi coroado rei de Portugal. A estabilidade política e o território unificado possibilitaram o país desfrutar de um desenvolvimento comercial e tecnológico. Esse desenvolvimento tecnológico garantiu melhorias na navegação marítima cruciais para que os portugueses explorassem os oceanos. Essa exploração englobava os interesses de expansão comercial, militar e religiosa dos portugueses. Na questão comercial, os portugueses possuíam um centro comercial muito importante em Lisboa. O interesse em mercadorias exóticas, como as especiarias, pimenta do reino e canela, por exemplo, era o que mais movia os portugueses nesse contexto. A Índia possuía um vastíssimo mercado delas, motivando-os a manterem contatos comerciais com ela. Como a rota tradicional, passando por Constantinopla, havia sido fechada, era necessário explorar o oceano para achar uma nova passagem. Para isso, Portugal decidiu explorar a costa do continente africano à procura de uma passagem que levasse à Índia. Essas expedições fizeram-nos chegar a lugares como Madeira, Açores e Cabo Verde. Eles também fizeram a instalação de feitorias, isto é, entrepostos comerciais, ao longo da costa africana. O desejo de expansão também se deve ao fato de que os portugueses, enquanto cristãos, procuravam expandir seus domínios como maneira de promover a cristianização. Europeus chegam à América. Nesse contexto de exploração atlântica, os espanhóis decidiram investir em um explorador que estava decidido a chegar à Índia navegando pelo oeste. Esse era Cristóvão Colombo, genovês que havia sido rejeitado pelos portugueses. Com o financiamento espanhol, ele liderou 3 embarcações que acidentalmente chegaram ao continente americano no dia 12 de outubro de 1492. Com a notícia do achamento de uma nova terra oeste, portugueses e espanhóis iniciaram uma disputa diplomática pelo controle das novas terras que poderiam ser encontradas. Essa disputa levou à redação de uma bula papal, em 1493, conhecida como Bula Intercaetera, que delimitava a divisão das novas terras entre os dois países. Os portugueses, não satisfeitos com o resultado dessa bula, iniciaram novas negociações com os espanhóis, e o resultado foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494. Esse tratado determinou a passagem de uma linha imaginária a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. As terras a oeste, esquerda, seriam espanholas, e as terras a leste, direita, seriam portuguesas.
A assinatura do Tratado de Tordesilhas, portanto, era um marco que reforça a ideia de que os portugueses sabiam que poderiam existir terras a oeste, eles só não tinham chegado a elas ainda. Depois que o continente africano foi contornado, eles puderam manter contato comercial com a Índia. Foi nesse contexto que se organizou a expedição de Pedro Álvares Cabral. Os portugueses queriam explorar as possibilidades a oeste e depois iriam à Índia comprar especiarias. Assim, como podemos perceber, o capitão-mor da expedição foi Cabral, e ele estava à frente de 13 embarcações, sendo 3 caravelas e 10 naus, que zarparam de Lisboa em 9 de março de 1500. A rota da expedição seguiu um caminho não muito comum, uma demonstração de que eles fariam uma mudança nela, de forma a explorar o oeste antes de ir para a Índia. A expedição entrou na zona de calmaria do oceano entre os dias 29 e 30 de março, permanecendo nela por cerca de 10 dias. Ela cruzou a linha do Equador no dia 9 de abril, e em 21 de abril, os primeiros sinais de terra tinham sido avistados. Algas marinhas. No dia seguinte, 22 de abril, foram avistadas aves pela manhã e, no entardecer, os portugueses avistaram o Monte Pascoal. Os portugueses não desembarcaram naquele dia, e só no dia 23 de abril é que Cabral permitiu que um bote, liderado por Nicolau Coelho, fosse enviado à terra. Lá houve o primeiro contato com os indígenas, acontecimento relatado por Pero Vaz de Caminha. Alguns dos nativos foram levados à presença de Cabral, e o relato deixado pelo escrivão é interessante e demonstra diferença cultural. Vejamos um trecho. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo. Pegaram-no logo com a mão, e acenavam para a terra, como a dizer que ali os havia. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele. Uma galinha. Quase tiveram medo dela, não lhe queriam tocar, para logo depois tomá-la, com grande espanto nos olhos. Deram-lhe de comer pão e peixe cozido, confeitos, bolos, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provavam alguma coisa, logo a cuspiam com nojo. No dia 26 de abril, foi celebrado o dia de Pascuela, comemoração religiosa celebrada 7 dias depois da Páscoa. Essa foi a primeira missa que aconteceu no território brasileiro e foi conduzida pelo Frei Henrique de Coimbra. Por fim, a expedição portuguesa resolveu navegar na direção da Índia a partir de 2 de maio de 1500. A chegada dos portugueses aqui, em 1500, não significou que medidas expressivas de colonização fossem realizadas. A prioridade portuguesa ainda era o mercado de especiarias e, até a década de 1530, a presença portuguesa deu-se por meio de pequenas feitorias instaladas no litoral. Essas feitorias eram locais, em que se realizava a exploração do pau-brasil. Curiosidades. O pagamento de Pedro Álvares Cabral foi de 10.000 cruzados, o equivalente a 35 quilos de ouro. Ele também poderia comprar e vender 30 toneladas de pimenta e 10 caixas de outra especiaria. Um marinheiro comum, por sua vez, ganhava 10 cruzados mensalmente, além de 10 quintais de pimenta. Pedro Álvares Cabral tinha 1,90 m de altura. Era comum que, nessas expedições marítimas da Idade Moderna, prostitutas fossem levadas escondidas nas embarcações. O escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C, era uma das doenças que mais afetavam os marinheiros no período das grandes navegações. Ainda não se sabe o que houve com a nau de Vasco Ataíde, uma das 13 naus da expedição de Cabral, mas acredita-se que tenha naufragado durante uma tempestade. O primeiro nome dado ao Brasil foi Ilha de Vera Cruz, e depois passou a chamar-se Terra de Santa Cruz. Outro nome pelo qual o Brasil foi chamado, à época, foi Terra dos Papagaios, em decorrência da quantidade de papagaios que havia aqui. Pero Vaz de Caminha, quando relatou o achamento do Brasil para o rei português, acreditou que as novas terras eram, na verdade, uma ilha. A ilha de Fernando de Noronha tem esse nome em referência a Fernão de Noronha, fidalgo português que recebeu a ilha como capitania do rei de Portugal, em 1504. Estima-se que, quando da chegada dos portugueses, aproximadamente 7 milhões de indígenas viviam no território brasileiro.
Quando a expedição de Cabral partiu do Brasil, em 2 de maio de 1500, 2 grumetes desertores e 2 degredados foram deixados no território com os nativos. Antes de chamar-se Pedro Álvares Cabral, o nome do líder da expedição portuguesa era Pedro Álvares Gouveia. A troca de nome deu-se com o abandono do sobrenome de sua mãe, Dona Isabel Gouveia, e a adesão do sobrenome de seu pai, Fernão Cabral. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.